Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre um mineral que se tornou muito popular durante a pandemia devido ao seu forte impacto no nosso sistema imune. Estou falando do zinco. E é até interessante, porque antes da pandemia e da maior preocupação das pessoas com relação ao sistema imune, pouco se falava de zinco, até mesmo com relação à imunidade. Basicamente, a imunidade tinha uma relação muito grande com a vitamina C, que, claro, também tem sua função fundamental em nosso sistema imune. Mas aí, durante a pandemia, o zinco, assim como a vitamina D, se tornaram mais populares e de lá para cá, as pessoas vêm suplementando com zinco com uma frequência muito maior do que antigamente. Bom, zinco e imunidade têm relação totalmente direto. Uma pessoa com baixos níveis de zinco pode ter um sistema imune mais prejudicado. E a deficiência de zinco ela é mais comum do que vocês podem imaginar, porque além da falta de ingestão de zinco, que nós temos alguns alimentos fonte, carnes, especialmente carne vermelha, mas o frango também tem zinco, peixes também tem zinco, destacando até a fonte mais rica, que são as ostras, mas exceto se você tem um contato direto ali com o litoral, né, que você é um pescador, algo nesse sentido, dificilmente nós temos esse hábito, né, de consumir ostras no nosso dia a dia. Mas frutos do mar em geral também têm bons níveis de zinco. Leguminosas, aí destacando aquela pessoa que não come carnes, uma pessoa vegana ou que consome pouca quantidade de carne, as leguminosas acabam tendo bons teores de zinco, sementes, oleaginosas, cereais integrais, até mesmo lacticínios têm bons níveis de zinco. Mas além da questão da ingestão alimentar, nós também temos que pensar na saúde intestinal, no sentido de termos aqui uma ótima absorção da ingestão de zinco. Eu sempre falo o seguinte: nós somos o que nós absorvemos e não necessariamente o que apenas comemos. Nós precisamos comer os alimentos fonte de zinco e temos aqui uma ótima absorção a nível intestinal. Outro ponto que pode auxiliar na deficiência de zinco para quem pratica bastante exercício é que esse mineral é perdido pelo suor. Claro que em quantidades pequenas, mas imagina só uma pessoa com desbiose intestinal que não consome boas quantidades de zinco na sua dieta, perdendo também pelo suor, então já começa a ser aqui um ponto, pontos mais incomuns para chegarmos ao nível de deficiência. E para fechar essa possibilidade, temos a questão do estresse. Se isso mesmo, uma pessoa estressada, quase ninguém é estressado hoje, né? No sentido de uma ansiedade crônica, seja envolvendo questões pessoais, trabalho, estudo, pressões para todos os lados. Então, quando nós estamos nessa situação, o nosso corpo ativa o nosso sistema antioxidante natural, envolvendo diversas enzimas, entre elas superóxido dismutase, glutationa peroxidase, que tem o zinco como cofator. Então, a necessidade de zinco vai aumentando. Então, nesse caso, vocês já viram que não é tão difícil encontrarmos alguém com deficiência de zinco. Bom, a deficiência de zinco, portanto, pode afetar o sistema imune? Pode afetar outras questões também. Saúde óssea, né? É muito comum as pessoas associarem saúde óssea com vitamina D, com cálcio, com vitamina K, com fósforo, mas o zinco também é muito importante pensando na mineralização óssea. Outro ponto fundamental é nossa saúde cerebral. Nós precisamos de zinco para termos realmente uma saúde mental adequada, no sentido aqui de cognição, no sentido de memória, e até interessante que é muito comum encontrarmos quadros depressivos com deficiência de zinco. Então, um dos protocolos muito importantes em pessoas com quadros depressivos, uma atenção mais do que especial aos níveis de zinco. Falando também em quadros de diabetes, pré-diabetes e óbvio, sempre pensando na prevenção, né, de diabetes e doenças relacionadas ao controle glicêmico, o zinco também tem um papel fundamental. Então, quando nós pegamos aquele paciente no consultório que vem, né, com diabetes, muitas vezes acompanhado no sobrepeso, má alimentação, é corriqueiro a deficiência de zinco, assim como de magnésio. Temos vídeo de magnésio aqui no nosso canal para você ficar realmente bem, um conteúdo bem completo a respeito desses minerais tão importantes. Então, o zinco também é muito comum encontrarmos em deficiência quando estamos ali com pré-diabetes ou até mesmo diabetes. Então, impossível pensarmos na deficiência desse mineral. Outra função muito importante
é a questão de fertilidade. Então, pensando aqui numa fertilidade saudável, o zinco é um dos minerais que mais nós temos ali atenção, inclusive ele faz parte da nossa síntese de testosterona, na qualidade do espermatozoide do homem, então nós temos aqui uma relação direta também do zinco com fertilidade. Zinco em estética, pensando aqui em prevenção e tratamento de acne, até mesmo a suplementação com zinco acaba sendo muito utilizada. Vocês viram que o zinco é muito mais do que imunidade. Agora, tudo tem a questão da dosagem. O que diferencia o veneno do remédio é a dosagem. Uma suplementação em altas doses de zinco, além de trazer náuseas, desconfortos gastrointestinais, levando até a toxicidade, nós podemos também desenvolver uma deficiência de cobre, que também é um mineral muito importante. Até na prática clínica, quando vamos suplementar com zinco, utilizamos para cada 15 miligramas de zinco, 1 miligrama de cobre. Lembrando que a RDA de zinco está em torno de 15 miligramas, mas claro, quando ele estiver em um nível muito mais baixo ou até associado a um quadro, pensando para um fortalecimento ainda maior da imunidade, nós podemos chegar até a 30 miligramas por dia de suplementação, nesse caso, associando aqui o cobre em conjunto. Para vocês terem uma ideia exemplos, né, dessas possibilidades, o paciente realmente com um sistema imune muito debilitado, até um paciente, né, com HIV positivo. Então nós pensamos em situações de imunodepressão, uma atenção maior ainda com relação ao zinco. Então muitas vezes até para um tratamento de acne mais intenso, uma dosagem momentânea mais alta, cuidado com essa adequação também aqui de cobre. Bom, acho que o mais importante é que vocês viram que nós não podemos imaginar uma deficiência de zinco, pois esse mineral ele é fundamental para a nossa saúde, para o nosso desempenho esportivo, então realmente é algo inadmissível dentro aqui de um planejamento alimentar. O profissional de nutrição, ele sempre associa o suplemento com os alimentos fonte. De nada adianta você estar fazendo uma prescrição, você profissional fazer uma prescrição de um mineral como o zinco sem, em conjunto, explicar quais são os alimentos fonte, porque senão essa pessoa nunca vai sair desse estado, né, de dependência da suplementação. O suplemento complementa o nosso plano alimentar, então a quantidade que será suplementada depende do quanto aquela pessoa já consome em seu dia a dia habitual. Espero que esse vídeo tenha sido útil e coloquem, por favor, nos comentários algumas sugestões de outros micronutrientes, macronutrientes, o que vocês gostariam, afinal, de saber sobre esse universo tão incrível, tão apaixonante que é a nutrição e suplementação alimentar. Um grande abraço e fiquem por aqui.